Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Quando meu marido me deu a notícia de que o seu irmão mais novo viria passar uns tempos na nossa casa, eu realmente não me importei. Eu até achei legal, porque já o conhecia e gostava dele, inclusive. À época, o Fábio estava com 19 anos e morava com os pais em Irati. A única pergunta que eu fiz foi aquela: mas ele está vindo para morar ou só a passeio? Então, na verdade, ele está vindo para morar, pelo menos por uns tempos. É que ele está passando por uns probleminhas lá em Irati e a mãe pediu para eu conseguir arranjar alguma coisa para ele aqui, um emprego, sei lá. Já até falei com o meu gerente. Ele falou para o Fábio dar uma passadinha lá na firma para falar com ele na segunda-feira. De repente dá samba, né? Para mim, realmente sem problemas. Era irmão do meu marido, não custava nada dar uma força, até porque no começo, quando viemos para cá, muita gente nos ajudou. Ele chegou no sábado e já na segunda-feira começou a trabalhar na mesma firma em que o meu marido trabalhava. Os dois iam e voltavam juntos do serviço todo santo dia. Eu achei ótimo. Era bom ver um fazendo companhia para o outro. Nos finais de semana, nem me deixavam mexer com as panelas. Domingo de manhãzinha, por exemplo, o Nelson já falava: Benê, hoje não precisa fazer comida não, viu? Vou dar uma passadinha no açougue, comprar uma carninha para a gente assar na churrasqueira. Deixa tudo por nossa conta. Às vezes eu até preparava um arroz, uma maionese para acompanhar. Sabe, era bom ver os dois juntos. Eram irmãos, se davam bem. Os dois rindo, conversando, fazendo churrasco, se divertindo. O problema foi que, com o tempo, em vez de ficar em casa, eles passaram a se enfurnar no maldito bar que tem aqui perto. O Nelson nunca foi de frequentar boteco. Quando sentia vontade de tomar uma cerveja, por exemplo, ele comprava no mercado e vinha tomar em casa, junto comigo. Só que com a chegada do irmão, isso mudou. E não adiantava falar, porque ele sempre dizia a mesma coisa. Mas qual é o problema, Isabel? A gente só está jogando sinuca. Será que eu não tenho liberdade nem para tomar uma cerveja com meu próprio irmão? Puxa vida! Claro que eu não me importava que ele se divertisse com o irmão. Eu até gostava, desde que, é claro, ele se controlasse. E o problema é que, a partir de uma certa altura, eles começaram a chegar em casa de cara cheia, os dois. Um se agarrando no outro para não cair. Olha, um dia tive até de dar banho no meu marido para ver se ele melhorava. Ele não conseguia se manter em pé. Nem parecia que era o Nelson. A língua enrolada, não falava coisa com coisa. Parecia até outra pessoa. Olha, só eu sei o quanto meu marido mudou depois da chegada desse seu irmão. Claro que não foi do dia para a noite, mas à medida que o tempo foi passando, o meu marido foi gradativamente mudando. Tudo por influência do irmão. Naturalmente que por conta disso, a gente passou a se desentender direto. Coisa que nunca acontecia, começamos a discutir. Ele dava mais ouvidos para o irmão do que para a própria esposa. Eu era sempre a errada, a chata, a impertinente, aquela que vivia pegando no seu pé. Puxa vida, domingo era o único dia que a gente tinha para passar juntos. Para fazer um passeio, por exemplo, um cinema, caminhar num parque, qualquer coisa. Só que ele preferia ir beber com o irmão a ficar comigo. Olha, se não fosse o meu filho me fazer companhia, não sei o que teria sido de mim. Eu me sentia tão triste, tão deprimida, tão amargurada, tão solitária. Até que um dia, dei de cara com aquilo no bolso da camisa do Nelson. Era um cigarro. Não um maço, apenas um cigarro. Intrigada, coloquei ele contra a parede. O que é isso aqui, Nelson? Não vá me dizer que você anda fumando. Ele nem se abalou. Então, foi o Fábio que me arranjou. De vez em quando eu dou uma tragadinha para relaxar.
Mas por quê? Você vai implicar até com isso agora, Isabel? Não falei nada. Só fiz aquela pergunta, ele respondeu, fiquei por conta, mas não falei nada. Não falei, só que por dentro, só eu sei como me senti. A gente sabe que é assim. Uma pessoa se vicia, dando uma tragadinha aqui, outra ali. Começa com um cigarrinho, depois outro, e quando vê já está fumando 2 carteiras por dia. Claro que eu não queria isso para o meu marido, só que mesmo assim não falei nada, fiquei na minha. O fato é que em menos de um ano, com o Fábio morando aqui com a gente, esse menino conseguiu transformar o meu marido numa outra pessoa. Parece até que o mais velho era ele. Até me dói dizer isso, mas é a pura verdade. E foi ele, o irmão, quem levou o Nelson para o mau caminho. O meu marido sempre foi um homem caseiro. Era de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Esse homem não bebia, não fumava, até que de repente começou a se meter com todo tipo de porcaria, coisas que não dão camisa para ninguém. Olha, a maldita hora que ele resolveu trazer o irmão para morar aqui com a gente. A certa altura, eu senti que estava perdendo o meu marido. Não para outra mulher, como geralmente acontece, mas para bagunça. E eu digo isso porque um belo dia fiquei sabendo de uma das coisas mais tristes da minha vida. Por influência do irmão, meu marido estava usando drogas. Não bastava a bebida, não bastava o cigarro, o Nelson agora estava usando drogas. Por influência do irmão mais novo. Olha, foi um baque para mim. Só eu sei o quanto chorei nesse dia. Deu para entender porque muitas vezes ele chegava em casa como se estivesse no mundo da lua. Não falava coisa com coisa, a língua emperrada, enrolada, o olho esbugalhado. Para mim era efeito da bebida. Só que depois descobri que não. Além da bebida, além do cigarro, o meu marido agora andava metido até com cocaína. Olha, parecia um pesadelo. Pois foi mais ou menos nessa época que eu descobri o verdadeiro motivo para o Fábio ter vindo para Curitiba. Fiquei com a cara no chão quando soube que aquele menino estava jurado de morte por traficantes de drogas lá em Irati. Agora eu entendia. Agora estava tudo muito claro. É o tipo de coisa que a gente nunca acha que vai acontecer na família da gente. Naturalmente que fiquei do lado do meu marido lhe dando apoio. Nessas horas não adianta brigar. A gente tem é que dar apoio. Mas só eu sei quantas vezes estive a ponto de desistir. Ele ficava alguns dias de cara limpa, mas logo voltava a fraquejar. Aquilo me doía o coração. Aos poucos, eu estava vendo o meu casamento ruir. Caí em depressão nessa época. Ficava lembrando da nossa vida antes do meu cunhado chegar. Meu Deus do céu, éramos uma família tão feliz. A gente não tinha luxo, mas éramos felizes. Como era bom esperar o Nelson com a comida quentinha na mesa. Ele chegava todo contente, cansado, mas contente. E eu sempre o recebia com um beijo, um abraço e perguntava como tinha sido o seu dia. Aí ele dava um beijo no Bruno, brincava um pouco com o nosso filho, depois ia tomar banho. Sabe aquela rotina gostosa? Rotina que não cansa. Rotina de uma família feliz. Aí a gente ia assistir televisão no sofá, depois ia dormir. Ah, meu Deus, como eu estava sentindo falta de tudo isso. O pior era ver o meu marido se enterrando aos poucos naquela cova sem fundo.
Eu fazia o que podia, mas de que adiantava se ele mesmo não se ajudava? A certa altura, cheguei a pedir que ele mandasse o irmão embora. Sei lá, ele que voltasse para Irati, ou então arranjasse outro lugar para ficar. Estava trabalhando, e se tinha dinheiro para bancar o vício, podia muito bem pagar aluguel. Só que o Nelson pensava diferente. De certo modo, era até compreensível, era seu irmão. Ele não podia simplesmente enxotá-lo. Mas que esse menino foi a raiz de toda a desgraça, isso foi. Um dia eu comecei a notar que algumas das nossas coisas, aqui de dentro de casa, começaram a sumir. Eu nunca tive certeza, de modo que não posso afirmar categoricamente. Mas está mais do que na cara. Era ele, o Fábio, quem roubava para bancar a droga. Ou ele, ou meu próprio marido, quem sabe. Nessas alturas, já fazia mais de 2 anos que o Fábio estava morando aqui. Às vezes a minha mãe ou então a minha sogra vinham nos visitar, ou a gente ia lá para Irati. Olha, me dava uma vontade tão grande de contar o que andava acontecendo. Sabe aquela necessidade de se abrir com alguém? Mas aí o Nelson me pedia encarecidamente que não comentasse nada. Depois me prometia que ia fazer de tudo para melhorar. Eu não acreditava muito, mas não tinha escolha. Lhe dava mais um crédito de confiança e pedia a Deus que botasse um pouco de juízo na cabeça dele. Só que em vez de melhorar, só piorou. De repente, coisas começaram a acontecer. Eu já andava desconfiada, só não tinha certeza. Comecei a reparar naquela movimentação estranha ali em casa. Pessoas chegavam, conversavam com o meu marido ou então com o meu cunhado, depois iam embora. Na verdade, estavam vindo ali buscar a mercadoria. Agora já não havia mais dúvida. Mesmo com o coração partido, fui obrigada a admitir que meu marido e meu cunhado estavam agora também traficando. Não bastasse o vício. Eu fiquei só imaginando o que os nossos vizinhos estavam pensando de nós. Sim, porque nessas alturas, eles também já estavam sabendo. E se eu já andava amargurada? Imaginem então como me senti depois dessa descoberta. Minha vontade era de pegar o meu filho no colo e voltar lá para a casa dos meus pais. Juro que até nisso eu pensei. Já cheguei a colocar o Nelson contra a parede. Exigi que ele escolhesse entre aquela vida do demônio e a sua família. Mas ele sempre dava um jeito de me dobrar. Vivia prometendo que era só mais aquela vez, e só mais aquela, que aí ele parava, só que os dias iam passando e nada dele mudar. Pelo contrário, a situação só piorava. Nessa época, eles já tinham até saído da firma. O Fábio foi mandado embora, porque não aparecia para trabalhar. Recebia o pagamento e sumia. O Nelson, porque pelo jeito, as drogas estavam dando mais lucro do que o trabalho. Um dia eu fiquei olhando para a carinha do meu filho. O coitadinho brincando ali na sala. Eu comecei a me perguntar: meu Deus do céu, que tipo de futuro essa criança vai ter crescendo num ambiente como esse? Ao mesmo tempo, pensei no meu marido atolado até o pescoço naquela porcaria. Eu não queria abandoná-lo. Era meu marido e, apesar de tudo, eu ainda o amava. Só que, ao mesmo tempo, eu não podia ficar de braços cruzados esperando o desastre. Alguma coisa eu precisava fazer.
Meu Deus, eu morria de medo de a qualquer momento ligar o rádio, a televisão e saber que o meu marido tinha sido morto. Tanto me torturei até que não teve jeito. Fui obrigado a tomar a decisão mais difícil da minha vida. Eu podia ter pego meu filho no colo e simplesmente voltado para a casa dos meus pais. Assim, pelo menos, ficaria longe da vida que o meu marido tinha escolhido para ele. Só que eu não podia deixá-lo na mão. Eu não podia ver o coitado cavando a própria cova, sem tentar pelo menos fazer alguma coisa para ajudá-lo. Eu sabia que se ele estava atolado naquele mar de lama, era pura e simplesmente por má influência do irmão. Por isso decidi, já no dia seguinte, pegar o telefone e fazer uma denúncia anônima. Juro, fiz aquilo com o coração partido. Mas é que não tive alternativa. Denunciei meu marido e meu cunhado à polícia. E eles acabaram sendo presos algum tempo depois. Fiz isso com a esperança de que na cadeia, tendo todo o tempo do mundo para pensar, ele refletisse um pouco e se desse conta do que estava fazendo, não apenas com a própria vida, mas com a vida da sua família, sua esposa e seu filho. Foi uma última e desesperada tentativa de salvar a vida do homem que eu amo. Só Deus sabe o quanto eu morria de medo de ele acabar morto pela polícia ou pelos próprios traficantes. Eu sei que mais dia menos dia isso ia acabar acontecendo. Foi duro vê-lo sendo conduzido pelos policiais. Mas eu tinha certeza de que era para o seu bem. Ele nunca ficou sabendo que fui eu quem o denunciou. Não tive coragem para lhe contar. A primeira vez que fui visitá-lo na cadeia, eu fiz o que pude para me segurar, mas não consegui. Chorei tanto, tanto, tanto. Ele também chorou. Não sei se de vergonha, não sei se de arrependimento. Meu Deus, como me doeu vê-lo naquele lugar, como um passarinho preso numa gaiola. Ele me deu um abraço tão forte, tão apertado. Falou que me amava, que estava sentindo muito a nossa falta. Estava muito arrependido. Aliás, sempre que vou visitá-lo, ele promete que quando sair da prisão vai voltar a ser o homem que era antes. E só eu sei, meu Deus, o quanto isso me deixa feliz. Tomara que ele cumpra sua promessa. Não sei se vai cumprir, mas é a minha esperança. Talvez nem todo mundo entenda o que eu fiz. Foi uma decisão dura, mas eu sabia que era necessária. Se o denunciei, não foi para me livrar dele. Pelo contrário, foi por amá-lo demais. Foi por querer o seu bem. Foi por querer protegê-lo. Melhor perder o meu marido por alguns anos do que para o resto da vida. Se eu não tivesse feito nada, talvez ele estivesse até morto. Tenho muita fé de que quando ele voltar para casa, vai deixar essa vida para trás. Tenho fé de que ele vai voltar a ser o meu Nelson de antes. O homem carinhoso que chegava em casa todo dia, no mesmo horário, me dava um beijo, um abraço. O homem que se lembrava do meu aniversário, do aniversário do nosso filho, do nosso casamento. Aquele homem que nos levava para passear no domingo, que gostava de curtir um programa em família. Enfim, o Nelson que eu tanto aprendi a amar. Foi para ter isso de volta que eu fiz o que eu fiz.
Muitos podem até não entender. Muitos talvez até me condenem. Achar que eu traí a confiança do meu marido ao denunciá-lo, mas eu trago a minha consciência tranquila de que tudo o que fiz foi para preservar a sua vida e a integridade da nossa família. Tenho certeza de que muito breve, quando ele voltar para casa, para junto de nós, tudo voltará a ser como antes. Meu filho vai ter de volta o pai que ele adora. E eu vou ter de volta o homem que mais amei nessa vida.